Ontem nós falamos a respeito da Operação Ástegos, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por usar moradores de rua para abrir contas bancárias. Hoje nós temos mais detalhes sobre esse tema. Roda! Criminosos responsáveis em atrair pessoas em situação de rua para que, por meio de documento falso, eles abrissem contas bancárias com o intuito de praticar fraudes. As investigações sobre essa organização começaram há mais de um mês, após uma prisão em flagrante feita pela Defraude e uma pessoa tentando abrir conta bancária. De um morador de rua que estava abrindo uma conta bancária com um documento falso. Posteriormente, tomamos conhecimento de um segundo morador de rua que foi preso nas mesmas condições, né? E aí nós ouvimos esse segundo morador, confirmava, batia com todas as informações do primeiro e a partir daí foi deslindando até chegarmos nos demais envolvidos. Durante a operação, que levou o nome de Ástegos, com sua livre tradução em grego, morador de rua, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão em Porto Velho. Nós prendemos 2 pessoas hoje, uma delas é tipo um intermediário, né, faz correria, e o outro é justamente uma pessoa que está mais acima aí nesse nível da organização, ajudava a cooptar as pessoas. Tem um detalhe, um dos presos, ele já tinha sido preso em flagrante por nós, na primeira situação, mas a gente tomou conhecimento que assim que ele saiu do presídio, voltou à prática dos crimes. E aí a gente pediu a prisão dele também, por isso que ele foi preso também. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público e estelionato. A gente fica se pensando, né? A pessoa que mora na rua, ela já está numa situação tão terrível na vida dela, porque significa que ela já perdeu tanta coisa que já perdeu. Continua perdendo, não tem mais, né? Não, se bobear, não tem mais nem esperança, porque a gente precisa da esperança para a gente sobreviver. E aí você encontra, você vê as pessoas que elas moram na rua. Elas já vivem numa situação de total insegurança, do abandono, e eu não estou falando nem dos familiares e do poder público, eu estou falando do autoabandono. Elas já se abandonaram, né? Elas já estão ali, não sei, não posso nem dizer se estão ali sobrevivendo, sabe? Porque eu imagino que cada morador de rua, ele tem uma história. E a gente desconhece essa história, por isso a gente não pode, ontem eu falei sobre isso, hoje eu repito, a gente não pode julgar, a gente pode ajudar. Não podendo ajudar, não julgue, porque você não conhece a história de cada um, e acredite, cada um tem. E aí eles já estão passando por toda essa situação de sofrimento, não se sabe o sofrimento de cada um, o autoabandono. E não bastando isso, vêm essas criaturas de Deus perfeito para ganhar dinheiro às custas destas pessoas. Vão oferecer algum tipo de ajuda? Não, nenhuma. Só estão usando essas pessoas de uma forma vil, de uma forma extremamente cruel, porque não existe outra palavra. Isso é uma crueldade sem limite, porque eles estão utilizando, usando pessoas que já não têm mais nada para oferecer, a não ser aquilo que ainda lhe sobrou, que é o nome, que é um número de documento. Porque fora isso, ela está ali batalhando para vencer um dia de cada vez. Uma criatura dessa, no caso aqui, criaturas dessas, eu acho que tem que sofrer, sabe, a duras penas pela justiça. Tem que sofrer, porque isso é abusar demais de pessoas que não podem se defender. E não existe crueldade maior do que atentar contra aqueles que não podem se defender. E eles não podem. Nesse caso, esses moradores não têm defesa contra esses mau caráteres, contra esses marginais, porque não passam de marginais da pior espécie possível.